Gente, boa tarde. Eu sou o Ricardo, aqui é Alexandre. Nós estamos à frente aqui do AVA, na realidade é o Moodle. Deixa eles acessar aqui para a gente começar a explanação. Bom, esse aqui é o nosso ambiente que nós temos aqui na universidade, que a gente chama de ambiente virtual de aprendizagem, mas na realidade isso aqui é nada mais do que um Moodle. A nossa proposta aqui é dar suporte de ferramentas de TIC para toda a universidade com o intuito de fazer uso dessas ferramentas de TIC para apoio à aula presencial. Tá? E nós procuramos contemplar aqui 4 grandes grupos: graduação, pós, extensão e funcionários. Né? PR1, PR2, PR4 e PR5. Do grupo da PR1, PR2 e PR4, nós coletamos todas as informações do próprio banco de dados do FRJ. Então, esse aqui se ele funciona. Foi. Então, atualmente, nós temos cadastrados aqui mais de 123 mil usuários em potencial. Tá? Então, basicamente, se você tem um DRE ou você tem um SIAP, você já tem cadastrado uma conta aqui e o que você precisa fazer é só acessar através do seu CPF, que é a nossa chave, é o login, e recuperar a senha. Tá? Esses são os grupos que a gente contempla, né, são os usuários que a gente contempla pela PR1, 2 e 4. A PR5, que é a extensão, eles são contemplados, eles também são contemplados. E como é que é feito isso? A gente trabalha sob demanda. Então, o professor nos apresenta uma listagem com relação a essas pessoas e o processo de cadastramento é feito por nós. Como a gente não sabe quem são as pessoas, a gente precisa ser notificado dessa listagem. Então, o professor nos passa essa relação e a gente faz o cadastramento aqui dentro da plataforma. De forma alguma, a gente faz algum tipo de moderação. Então, o fato do professor estar trazendo esse grupo para dentro do ambiente já tem a chancela de que pode estar sendo usuário aqui. Vamos pegar aqui estatísticas aqui para a gente ver alguns números. Estatísticas gerais. Cadê? Aqui, ó. Esse daqui. Foi? Peraí. Atualmente a gente tem uma média de acesso de 500 a 700 alunos por dia. Tá? Foi? Aqui, ó. Aqui é um gráfico dos últimos 30 dias com relação aos acessos e está na ordem de 500 a 700 alunos por dia. Essa é a média. A gente aqui teve um pico na faixa de 1.000, ali acho que é 1.100, 1.050 alunos, porque está acontecendo uma prova de Física 1. Então aí a gente justificaria esse pico aí de acesso. Então, isso aqui é a relação de uso e tem se mantido constante esse gráfico. Até contemplando a questão da disponibilidade do serviço, a gente pode ver que, pelo menos nos últimos 30 dias, a gente não teve nenhum problema de falta de disponibilidade. A gente vê que sempre tem tido acesso, não tem nada zerado aqui. Tá? Também, da mesma forma como o Active é um serviço que é 24/7, e a gente não tem tido problemas recentemente, então a gente pode dizer que a disponibilidade é alta. Né? Atualmente a gente conta com mais ou menos uma ordem de grandeza de 300 a 330 cursos aqui hospedados aqui conosco. Desde o início, a nossa filosofia de trabalho foi dar independência ao docente, ao professor, na utilização dessa ferramenta. Então, tudo que nós pudermos automatizar, nós assim estamos fazendo. Isso é para diminuir justamente aquela necessidade de você ter alguém da área de TI para executar o seu serviço. O Moodle, por si só, ele já trabalha assim, né? Com essa independência do que ele chama de administrador do curso, que na realidade é o professor.
e a gente apenas reforça isso no próprio trabalho nosso. Vamos pegar aqui, ó. Vem relatório, vem embaixo, administração do site. Não, lá embaixo, aqui, administração do site. Relatórios e logs. Um relatório. Clique em logs. Aí. Abre aqui só para a gente. Aqui, vai descendo. Aqui são a relação dos cursos que nós temos aqui hoje. É uma. Vai descendo a barra de rolagem. Isso. Okay, isso aqui é a relação de cursos que nós temos hoje aqui. Está na ordem, como eu falei, na ordem de 300, 330 cursos. E eu confesso que até fiquei surpreso, porque a gente, de uma certa forma, nunca promoveu nenhuma propaganda disso, né? Naturalmente as coisas foram acontecendo. Foi, acho que, uma coisa mais que de boca entre as pessoas para a utilização. E um fato que também ajudou é justamente essa independência do docente em fazer o curso. Ele já tem uma conta cadastrada, a gente cria mecanismos aqui para ele criar o próprio curso sem a nossa interferência, e a coisa vai acontecendo e, de repente, quando se viu aí, já estava com quase 330 cursos aí. Tá? Foi? Vai lá embaixo. Vou me atualizar aqui. Tem que se entender aqui. Aqui, desce. Aqui, ó. Vamos entrar nesse curso. Esse curso de física aqui, em particular, eu achei ele interessante para mostrar justamente a potencialidade dele, né? Do ambiente. Se você chegar aqui na lista de participantes, vê na lista de participantes. Não é aqui embaixo. Participantes. Geralmente, uma sala de aula aqui na universidade, você tem 60 alunos, né? Geralmente a média aqui. Nesse caso aqui, essa sala de aula tem 1.260 alunos. E o ambiente está funcionando a contento. Né? Recentemente a gente teve uma prova aqui que foi utilizado o ambiente para fazer essa prova e a coisa aconteceu sem transtorno. Né? Já é a segunda prova que acontece, a outra prova foi dia 11 de maio, também com essa ordem de grandeza aí. E a coisa está funcionando. Alexandre, entra no Tebraille. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de curso que a gente faz para a comunidade universitária. Vamos pegar aqui um exemplo. Tem lá embaixo também, ó. Desce lá embaixo. Aqui, ó. Entra esse aqui, ó. Também esse aqui é um exemplo de curso para extensão. Esse é um curso de tecnologia assistiva que... Alexandre. Boa tarde, pessoal. Esse curso aí do Tecnoassist Braille foi o professor Antônio Borges, né, que teve a ideia de criar esse curso de tecnologia assistiva. E aí, a partir até da pós-graduação que eu estava fazendo na época, a gente montou um espaço para fazer um curso nesse nível. A princípio, as inscrições para esse curso estão sempre lotadas. Eles abrem 500 vagas por curso, tá? E são logo lotadas. Claro que a gente tem um decaimento, né, desse pessoal, fica numa faixa de 250, 300 usuários. E o curso acontece durante praticamente 8 meses, 9 meses, e tendo várias atividades durante ele. Né? Tem os fóruns, o pessoal trocar as ideias, e tem também as atividades de todo o curso de Braille. Tem Muse Braille, tem Braille básico, avançado, e no final o aluno ele recebe um certificado. Tá? A gente já está no segundo curso, tá finalizando agora, esse segundo curso de Braille, e a partir do próximo mês, esse curso ele vai ser dividido, tá? Vai ser feito o Braille básico e depois o avançado. E vai ser feito pela PR5, tá? Inclusive já está lá
abertas vagas, são 300 vagas para esse curso, e a gente deve começar agora no meados de julho, início de julho, por aí. Tá? Mais alguma coisa do curso? Então, esse aqui é um exemplo de curso que contempla o pessoal da extensão, e temos usuários do Brasil inteiro aqui acessando, tá, esse curso. Vamos lá para a página inicial. E como é que os professores estão usando o ambiente? Aqui, ó, tamanho do curso. Aqui o ambiente ele fornece bastante, assim, uma variedade muito boa de relatórios. Então, um exemplo aqui desse relatório é que ele me dá o tamanho do curso. Aqui tem umas observações interessantes. Por exemplo, esse curso aqui, PIBID Cord, ele está usando 8 GB de espaço em disco. Então, isso para termos de um curso é um valor assim, considerável, né? Se reparar, tem outros cursos também, ó, 5 GB, 4 GB. Então, se você pensar em material, né, 8 GB é um número expressivo. E tem uma observação também que eu queria fazer aqui que eu acho interessante, é que geralmente quando você pensa em usar um ambiente virtual, né, você geralmente pensa na questão didática, na questão pedagógica. Mas, particularmente o pessoal de química, desce, só, vai lá para cima, lá para cima. Praticamente esse PIBID aqui, ele está usando também, além de dar os cursos, mas eles também usam o ambiente como algo administrativo. Então, nesse curso aqui em particular de coordenação, é um espaço, na verdade, não é um curso, mas eles estão usando o espaço para fazer justamente o canal de comunicação com os coordenadores, com os professores. Tá? Então, assim, você abre as possibilidades, né? Você não fica focado só num objetivo, você usa da criatividade e abre isso para outras coisas. Tá? Sobre um questionamento também que levantaram sobre acesso externo para qualquer um, o curso está aberto. Tecnicamente, é possível você fazer esse tipo de acesso. Você deixar, na realidade, o que você faz aqui, você deixar aberto o cadastramento para dentro do ambiente. Num primeiro momento, isso está fechado. Ou seja, somente os cadastramentos, ou ele vem pela base do FRJ, ou ele vem por intermédio do docente. Tá? Mas nada impede, uma vez que existe uma demanda para tal, da gente abrir essa possibilidade de deixar cursos abertos. A gente apenas precisa se adequar a essa nova realidade, porque a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Já que você vai estar abrindo, a gente tem que se precaver para isso. Mas existe sim, tecnicamente é possível, apenas uma questão de definição da forma como a gente vai trabalhar, qual a abordagem que a gente vai fazer com relação a essa questão. Atualmente isso está fechado, então só quem a gente conhece que tem acesso, mas isso... E tem trabalhado a contento dessa forma. Mas se houver necessidade, existe essa hipótese, é só a gente sentar e conversar para a gente ver como é que a gente consegue contemplar isso aí. Tá? Atualmente, os projetos que a gente está tendo lá no grupo é de fazer treinamento e capacitação. Há uns 2 anos atrás, a gente promoveu um curso de capacitação direcionado para professor sobre a utilização do ambiente, especificamente do Moodle. O curso teve um certo sucesso, né? Correu tudo bem, mas a gente viu que a coisa poderia andar melhor, porque apesar de ser a distância e a forma como ele foi feito, sempre existia aquela dificuldade de conciliar agendas, né? Que às vezes o professor tem naquele período do ano ele está disponível, outros não estão. Então a gente procurando melhorar e atender um grau maior de professores, a gente está preparando cursos self-paced, né, sem tutoria, que a gente está chamando guia, no caso aqui, entra lá no guia do aluno. Então, ele está preparando o guia do aluno, guia do professor, guia do usuário externo, guia do funcionário técnico administrativo. Então, são os grandes grupos que a gente contempla aqui. E cada guia desse é direcionado para um determinado grupo. Então, o guia do aluno ele tem um material voltado para o aluno. O guia do professor tem um material voltado para o professor. Tá? E é um curso que ele é automatizado, digamos assim, então não tem tutor aqui. À medida que o aluno vai executando as tarefas, daqui já está no forninho, eu quero ver se eu libero ele ainda essa semana. Tá? Ele vai
executando o curso tem avaliação, né? Não basta só a gente dar o material, a gente promove algumas avaliações aqui a partir do material didático que a gente disponibilizou e, sendo aprovado, o aluno recebe um emblemazinho que é disponibilizado para ele dentro do curso. Entendeu? Da mesma forma, isso vai acontecer para os outros grupos. Então, a ideia nossa aqui é de prover para a comunidade um conhecimento básico sobre esse ambiente. Então, no caso do guia do aluno, a gente passa algumas informações que nós consideramos básicas para ele saber usar a ferramenta, né? Como a gente já falado aqui, a gente está numa ilha da fantasia aqui quando a gente fala, né, em termos de TI, na parte de ciências exatas. Mas se você for para as outras áreas, às vezes aqui, o que para a gente é fácil, às vezes pode se tornar uma coisa não tão fácil assim. Então, a nossa ideia é prover esse conhecimento básico para ele saber se localizar ali. E no final disso, sendo aprovado no curso, ele recebe esse emblema. Então, o professor, por exemplo, ele vendo que aquele aluno tem aquele emblema, ele sabe que o aluno vai saber se achar ali. Agora, se ele tem outro aluno dentro da turma dele que não tem feito esse curso, ele pode solicitar o aluno para fazer esse curso, está aberto, direto. O acesso dele é direto. Nesse caso aqui, esse é um curso para professor que a gente está montando. Pelo próprio contexto do professor, que é uma coisa mais elaborada, vai demorar mais um pouquinho para a gente fazer algumas coisas mais interessantes com ele. Tá? Mas esses aí são os projetos nossos atuais aí que a gente está para finalizar. Tá? Se eu lembro de alguma outra coisa. Para falar, acho que basicamente eu dar uma pincelada no que é, porque muita coisa também já foi falada pela Cláudia, né, em termos de ambientes virtuais. Eu só especifiquei aqui algumas particularidades que a gente encontra aqui. Tá? Deixa eu só aproveitar que você... Levanta aqui, ó. É que o Moodle também trabalha com a ideia de tag. Né? Então você consegue, dentro do ambiente, você reconhecer seus pares. Né? Então, por exemplo, clica aqui no Moodle, por exemplo. Desce aqui, ó. Então, por exemplo, esses aqui são interesses dos usuários. Então, dentro dessa toda a minha comunidade de 123 mil pessoas, eu tenho essas pessoas que também demonstraram algum interesse no Moodle. Então, eu consigo, né, comunicar com essas pessoas, ter acesso ao perfil delas. Não só eu consigo colocar tags para o usuário, mas eu também consigo colocar tags no curso. Isso é interessante porque me abre um leque de opções interessante pelo seguinte: eu posso associar cursos que eu acho que vão ser de interesse do aluno. Então, por exemplo, eu posso criar aqui, isso é uma coisa que a gente está fazendo já, pensando em fazer um pouco tempo, criar um espaço aqui em que eu vou disponibilizar os cursos em que apareçam as tags, fazem uma coincidência, né, das tags do que estão no curso com onde muda. Então, como assim? Como se fosse uma ideia de cursos recomendados. Né? Então, o tamanho, né, que a gente tem na universidade, a gente consegue criar algumas pontes, né, fazer unir umas coisas que você achava que não existia. Como isso a tendência é crescer, então essas ideias, essas iniciativas, acho que facilitam bastante o trabalho aqui da gente. Tá? Acho que era isso que eu tinha para falar. Perguntas? Sala de bate-papo? Uma das coisas interessantes que você tem no Moodle ele é modular. O que é isso? Você tem o ambiente, que ele tem um conjunto padrão de atividades e recursos, mas ele não está limitado a esse conjunto de atividades e recursos. Você pode agregar a ele
através do que a gente chama de plugins, recursos externos, né? Então, por exemplo, no ambiente, por padrão, não vem uma galeria de fotos, mas eu posso acrescentar um plugin que vai disponibilizar dentro da minha aula uma atividade de galeria de fotos. Então, eu posso ter uma galeria de fotos lá de elementos químicos ou fotos de aula, né? Posso fazer isso. Um desses plugins que é interessante é que ele faz a conexão com um aplicativo chamado BBB, Big Blue Button. Tá? Que nada mais é esse BBB, esse Big Blue Button, é uma videoconferência, um software livre de videoconferência. Então, a gente tem ele aqui, está funcionando, só que a gente ainda não sentou, se debruçou em cima dele para aprender um pouco mais como é que funciona. Na realidade, a gente sempre se preocupa de oferecer um serviço de qualidade. Mas ele existe, está funcionando, apenas a gente não está divulgando isso porque a gente está com outras prioridades à frente. Mas esse serviço, na realidade, ele existe. Então, existe um servidor do BBB que ele se conecta através de um plugin dentro dessa instalação do Moodle, e através dele o professor pode criar uma atividade que é uma videoconferência. Certo? E como é que funciona o Big Blue Button? Ele vai abrir uma tela para você em que vai ter uma câmera, uma webcam do professor, ele vai ter um quadro branco em que o que ele for usando aqui com o mouse vai aparecer para todos os usuários, os participantes. Então ele pode subir um PPT, ele pode subir um PDF. Tá? Além disso, nessa mesma tela você tem uma área de chat em que você pode conversar textualmente com o professor. Você pode abrir ou fechar o microfone do aluno para ter essa conversa. Mais alguma coisa? Sim, por exemplo, você pode fazer o seguinte, o professor pode estar trabalhando com um monitor duplo, né? Então, do lado direito está a tela do BBB. Na outra tela está o desktop, o monitor 2 aqui. É possível, através do BBB, você dar abrir a sua área de trabalho. Então, se é o professor, por exemplo, de Química, ele pode ter um programinha em Java que está rodando nesse monitor aqui. E através do BBB ele consegue abrir e visualizar essa região no monitor dele para os seus alunos. Então o professor pode ter um programinha que visualmente apresenta uma reação química, ele pode estar rodando na máquina dele e o BBB capturar essa tela no outro monitor e apresentar para todo mundo. Então as possibilidades são grandes. Mas por que a gente não se debruçou nisso? Porque como é vídeo, né? Vídeo demanda banda, e as potencialidades também são enormes, a gente sabe que na hora que de começar a divulgar, a coisa vai estourar e aquela preocupação de oferecer um serviço de qualidade pode ficar prejudicada. Então a gente também tem essa preocupação, a gente compartilha essa preocupação de oferecer essa estrutura, né, de ter uma estrutura que contemple atender esse serviço. Mas isso existe. E se a gente quisesse usar, onde quisesse tirar proveito das potencialidades das ferramentas de hoje, a gente ia sentar na hora que eu gosto de tecnologia. Hoje a gente está aqui de cursos, né? E a questão das bancas à distância, elas estão sendo discutidas muito nesses programas de pós-graduação. E a gente está e aprovar os colegiados, e possa fazer uma aplicação e até fazer isso no final. Vocês têm que trazer uma avaliação do seu distante, né? E mais comprometido com como é que está isso hoje, se não é um projeto? Não está muito bom, mas eu não queria deixar uma ideia. Nosso próprio corpo docente acaba enganando e passando desse próprio, aí todo mundo ele volta para ajudar. Eu já participei de outro mundo, eu participei de uma na França, eu era recorrer, e aí eu era a pequena, e aí depois eles mandaram, eu vou mandar para o projeto aqui, e volta. Então, isso aí já é uma coisa que internacionalmente é muito importante. E aluno assistindo aula toda semana, que está na Alemanha e está lá na sala de aula, muito presente na função de estudo. Né? Então, assim, cada vez mais
avanço, entendeu? Com uma grana violenta, né? Então, assim, é uma prática muito comum. Agora, a gente, o Marcos Pontes vai estar colocando lá dentro do exercício uma sala de discussão. Você conseguir testar, porque você conseguir, né? Eles tinham tocado lá. O problema é que de conferência, se não for só isso, se você faz, quem vai conversar? Depois eles estão se padrão. O pessoal da Secretaria de Educação, eles têm uma videoconferência da dona. Então, foi muito bom lá, e eu já pensei que eu estava aqui, eu dei a palestra, quando terminou, o pessoal estava na sala e disse, nossa, eu estava aqui. Quer dizer, o som, né, a cor, a imagem, dava uma excelente qualidade, né, na internet, a piada, né, e eles falaram, nossa, mas foi muito bom, para mim não aqui, não teve aquela, né, dimensão, né, mas eu não lembro da Adobe, e também a universidade tem uma qualquer gratuito, anos de escola também, e eles até estão dizendo, toda semana eles dão uma RDB e dão uma estrutura de município. E daí parece que outras universidades podem falar também, enfim. Eu só preciso saber se for fazer um ambiente diferente, aí principalmente tem que conversar, né? Tem vários padrões. Não é uma coisa só, não é uma coisa, não tem cada um. Porque quando você começa a falar em aplicativo proprietário, sempre tem um problema do padrão, né, da empresa, digamos assim. Né? Então, é por isso que a importância de você saber com quem que você está falando, qual aplicativo. Porque, geralmente, o aplicativo que você escolhe vai determinar o alcance que você vai ter. Né? Se você escolher um aplicativo que ninguém usa, você não vai conversar com ninguém. Né? O interessante de você usar esses aplicativos software livre, geralmente eles são padrão aberto, código aberto, então a aceitação é muito mais fácil. E às vezes muito mais tranquilo. Em reuniões, via esse software que é um motivo. A gente diferencia alguma coisa. Era uma coisa assim meio transparente. Eu dava um link ao interesse, né? Para que não dar certo. E é poder abrir, a sessão, tudo acontecer. Mas era bom vontade. Também foi um problema que você gastava de anos. Eu já fui nos soldados, como não vai ter, agora vai ter uma possibilidade de fazer um processo de banco online por causa dessa crise, essa coisa de não ter mais dinheiro. O programa de estabilização para receber dinheiro. Mais alguma pergunta? Não. Obrigado, gente. Obrigado.